Tudo bom, moçadinha? A gente fala sobre um novo grupo de criaturas hoje, um novo grupo de seres vivos dentro de microbiologia, exatamente os fungos, né? Ô Landim, mas fungos não são micróbios? É, gente, alguns fungos são macroscópicos, mas muitos fungos são microscópicos e daí eles também são estudados pela microbiologia, né? Antigamente fungos eram considerados plantas, né? Eles eram vistos como plantas que tinham perdido a habilidade de fazer a fotossíntese no decorrer da evolução e eles eram considerados vegetais dentro do reino vegetal. Entretanto, hoje em dia, é muito claro que fungos não são plantas, nem nunca foram plantas. Na verdade, fungos são evolutivamente mais próximos, talvez, dos animais, em alguns aspectos. Então, eles foram removidos do reino vegetal e ganharam um reino só para eles, que é exatamente o reino fungi, o reino dos fungos. Características, moçada, que os fungos têm. Bom, fungos são eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, sem organização tecidual. Os fungos, moçada, que são unicelulares, são chamados de leveduras, que nem um famoso levedo de cerveja, o fermento biológico. E dentre os fungos que são pluricelulares sem tecidos, nós vamos incluir carinhas como cogumelos, orelhas de pau, os mofos e daí por diante, essa galera toda aqui, pluricelulares sem tecidos. Gente, esses fungos pluricelulares, eles são formados por estruturas conhecidas com o nome de hifas. E o que são essas hifas? Elas são células filamentosas. Tudo bem? Explicando melhor, células em forma de fio, células alongadas. Se você vai lá e pega um fungo, um cogumelo, lindo meu cogumelo, e analisa, moçada, o cogumelo ao microscópio, você vai ver que na verdade ele é formado por células em forma de fio. Uma célula, duas células, três células e quatro. Gente, células compridonas, células filamentosas, células filamentares. Cada célulazinha dessas, uma, duas, três, em forma de fio, recebe o nome de hifa, sendo pessoas que o conjunto de hifas recebe o nome de micélio ou ainda de pletênquima. Tudo bem, o nome pletênquima não é muito utilizado, micélio é o nome mais legal. E o nome, moçada, micélio, designa o conjunto de hifas. É uma espécie de falso tecido que os fungos têm. Ô Landim, se ele é pluricelular, por que você não diz logo que ele tem tecido? Que é aquela história, né? O que é um tecido? É um grupo de células organizadas para desempenhar uma determinada função. Nesse caso, você pode até ter várias células, né? Você pode até ter várias hifas, cada hifa é uma célula filamentosa e elas têm um conjunto que é o micélio, o pletênquima. Entretanto, cada hifa é mais ou menos independente da outra. Então, as hifas não estão organizadas para desempenhar uma mesma função. Elas são mais ou menos independentes, então eu não caracterizo organização tecidual em relação a esses caras. Existem, moçadinha, dois tipos de hifas. As hifas, elas podem ser cenocíticas. Gente, nas hifas cenocíticas, tá lá a célula compridona. Nós vamos ter vários e vários núcleos sem que haja uma separação desses núcleos. Ela é uma massa multinucleada de células. Então, ela vai ser multinucleada. Um detalhezinho, que nas hifas cenocíticas não existem septos, né? O nome septo quer dizer parede. Não existem septos, não existem paredes, isolando células individuais. Na verdade, você tem uma célula só que constitui uma massa multinucleada de células. É diferente das hifas septadas. As hifas septadas, elas têm septos, né? Então elas têm paredes internas, separando, moçada, grupos de células. Então, tá lá a hifazinha septada, ela tem paredes internas aqui na brincadeira. Sendo pessoas que essas paredes isolam células individuais. Às vezes, moçada, essas células têm um núcleo só. Às vezes, essas células, elas apresentam dois núcleos. Às vezes, elas podem até ter vários núcleos e serem multinucleadas. Daí, o que diferencia a hifa cenocítica
ela é multinucleada sempre, uma massa multinucleada de células sem paredes separando células individuais. E nas hifas septadas existem septos, existem paredes separando uma célula, 2, 3, 4, várias células, sendo pessoazinhas que pode ser uni, bi ou podem ser multinucleadas, varia de espécie para espécie de fungo. Você tem tipos de micélio para a gente também discutir, onde o micélio é o conjunto de hifas, né? No caso lá dos tipos de micélio, o micélio, moçada, ele pode ser vegetativo. Gente, o micélio vegetativo, ele não tem papel de reprodução, então ele não apresenta função reprodutiva. Ele vai ter papel de fixação, de nutrição, mas de reprodução não. Existe o micélio reprodutivo. Do nome autoexplicativo, o micélio reprodutivo tem função reprodutiva aqui na parada. Não vou dizer sempre, mas em alguns grupos de fungos, o micélio reprodutivo, ele forma uma estrutura chamada de corpos de frutificação. E quando a gente fala, moçada, em corpos de frutificação, o que é o corpo de frutificação no bendito do fungo? O corpo de frutificação, eles são estruturas bastante evidentes no fungo, especializadas em reprodução. É muito fácil você comparar isso aqui com o fruto de uma planta. O fruto, né, gente, tem relação com o processo reprodutivo da planta, falaremos disso depois. E o fruto, ele normalmente é bem visível, normalmente ele é bem chamativo, né? Muito parecido com o que acontece com os corpos de frutificação, estruturas bastante evidentes, bastante visíveis, bastante chamativas, especializadas em reprodução. Sendo que esses corpos de frutificação, eles podem ter alguns possíveis formatos, né? Às vezes, eles têm forma de chapéu, que é exatamente o que acontece nos cogumelos. Daí, sabe, gente, o cogumelo? Cogumelo é aquela estrutura que você vê do cogumelo, aquela estrutura que você vê do cogumelo, é a estrutura reprodutiva do cogumelo. Tem uma parte do cogumelo que está lá subterrânea, que você não está vendo, que você come, por exemplo, lá, quando você come champignon, é exatamente a estrutura reprodutiva do diacho lá do fungo. No caso dos cogumelos, que eles têm corpo de frutificação em forma de chapéu, eles são os basidiomicetos, né? O nome mico quer dizer fungo, então para os fungos, né? Muitos nomes relacionados com mico, daí é basidiomicetos. Em alguns tipos de fungo, moçada, corpo de frutificação tem a forma de uma taça. Nesse caso, fungos chamados de ascomicetos. Nem todo fungo tem corpo de frutificação, tá? Por isso que a gente estava comentando que em alguns fungos, o micélio reprodutivo origina um corpo de frutificação bem evidente, né? Que nem o chapéu do cogumelo, os basidiomicetos, que nem a taça em relação aos ascomicetos aqui na parada. Nós temos pessoas que os fungos, eles vão apresentar uma nutrição heterotrófica, eles são heterótrofos por absorção. Gente, quando eu falo que eles são heterótrofos por absorção, quer dizer, pessoazinhas, nesse caso, que eles apresentam uma digestão exclusivamente, única e exclusivamente extracorpórea, né? A digestão dos fungos, ela será 100% extracorpórea. Como é que vai funcionar? Eles vão lá, lançam as enzimas digestivas deles no meio, portanto, fora do corpo, eles digerem o alimento no meio, portanto, fora do corpo, e eles absorvem o alimento já completamente digerido. Ou seja, eles vão digerir o alimento inteiramente fora do corpo, eles absorvem o alimento já completamente digerido. Então, heterótrofos por absorção, digestão extracorpórea, 3 etapas. Joga as enzimas fora do corpo. Digere a comida fora do corpo.
absorve a comida já inteiramente digerido, né? Eles apresentam como reserva nutritiva, moçadinha, o glicogênio. Estava comentando, né, que antigamente fungos, eles eram considerados plantas, né? Então eles eram vistos como plantas que tinham perdido a habilidade de fazer a fotossíntese no decorrer da evolução, e daí eles eram incluídos no reino vegetal. Entretanto, hoje em dia é muito claro que fungos não são plantas, e que fungos, em alguns aspectos, são até mais próximos que os animais. Plantas são autótrofas fotossintetizantes. Fungos e animais são heterótrofos. Plantas armazenam amido. Fungos e animais armazenam glicogênio. Então, plantas autótrofas fotossintetizantes. Fungos e animais heterótrofos. Plantas armazenam amido. Fungos e animais armazenam glicogênio. Daí, cuidado. Muitas questões vão tentar te enganar. Fungo é heterótrofo. Ele não tem cloroplastos, ele não tem clorofila, ele não faz fotossíntese. Cuidado, muito cuidado com isso. Fungos, né, moçada? Eles apresentam lá uma parede celular constituída de quitina, que, moçada, é uma substância tipicamente animal. Uma observação para vocês, deixa eu vir aqui para o outro lado, que tem um pouquinho mais de espaço para filosofar. A gente tem pessoas, alguns grupos de criaturas, que a gente não sabe direito se eles devem ser incluídos como protistas ou como fungos. Existe essa certa dúvida. Por exemplo, criaturas semelhantes a fungos, mixomicetos. Os mixomicetos são muito parecidos com os fungos, entretanto, gente, eles não apresentam parede celular. Você tem os oomicetos. Eles são super parecidos com fungos, mas eles têm parede celular de celulose. E tem os quitridiomicetos, que são super parecidos com os fungos, que eles têm parede celular de quitina, mas, moçada, às vezes eles têm parede celular de celulose. Daí, esses 3 garotinhos que estão bem aqui, não se estresse com o nome deles, relaxe quanto ao nome deles. É apenas para deixar claro que a gente não sabe como é que classifica essas desgraças aqui. Então, tem autor que considera esses caras como fungos. Landim, por que considera esses caras como fungos? Ah, porque eles são uniopluricelulares sem tecidos, dotados, moçada, de hifas, dotados, moçada, de uma nutrição heterótrofa por absorção, de digestão extracorpórea. Então é inegável que eles têm características de fungos uni ou pluricelulares sem tecidos, a presença de hifas, heterótrofos por absorção com digestão extracorpórea. Entretanto, alguns deles simplesmente não têm parede celular, outros deles têm parede celular de celulose e outros deles têm parede celular de quitina ou de celulose. E por esse fato, alguns autores preferem considerar eles como sendo protistas. E aí, é aquele problemão que a gente tem na biologia, né, moçada? Que a gente pega 2 livros e às vezes os autores têm pontos de vista diferentes, né? Tem autor que considera esses 3 garotos como sendo fungos. Tem autores que consideram eles como sendo protistas. E aí, dependendo do que o autor acreditar, né, algumas afirmações vão ficar complicadas de analisar. Se alguém disser assim, alguns fungos não têm parede celular, fudeu, né? Se você de repente acredita que mixomiceta é fungo, beleza, alguns fungos não têm parede celular. Mas se você acredita que mixomicetos são protistas, aí, moçada, você nesse caso vai marcar o item falso. Alguns fungos têm parede celular de celulose. Se você acha que oomicetos são fungos, eles têm parede celular de celulose. Que quitridiomicetos são fungos, alguns têm parede celular de celulose, e tem verdadeiro. Mas se você disser que oomicetos e quitridiomicetos são protistas, quer dizer então que os fungos eles só vão ter parede celular de quitina, eles não vão ter parede celular de celulose. Como é que eu lido com isso nas questões? A maioria das questões vai ter o bom senso de não tocar nesse assunto controverso, né? Daí, o que é certeza? O que é consenso? Fungos de verdade verdadeira, fungos do verbo fungos, eles têm parede celular de quitina. Entretanto, alguns autores consideram
esses caras como fungos. E aí, tem questão que vai dizer que alguns fungos não têm parede celular, ou que alguns fungos têm parede celular de celulose. Quando aparecer esse item, cara, tu já vai começar a olhar para ele com todo cuidado. Você vai ler todos os outros itens da questão e vai deixar esse item por último. Você vai pensar, será que o filho da mãe que fez essa questão, ele está considerando esses maluquinhos como fungos? Ou será que ele está considerando esses maluquinhos como protistas? E aí você vai analisar no final. De modo geral, fungos têm parede celular de quitina. De modo geral, se você considera esses garotos fungos, alguns deles não têm parede celular e alguns deles têm parede celular de celulose. Mas isso é exceção da exceção da exceção da porra da exceção. A regra é parede celular dos fungos, quitina. É isso aí que vai aparecer normalmente nas provas pra gente. Esses garotos aqui, não sei se eles são fungos ou se eles devem ser considerados protozoários. Cada livro coloca de um jeito diferente. Para terminar, as características que os fungos têm, fungos, moçada, apresentam lá uma reprodução exclusivamente por intermédio de esporos. Ou seja, quando eles fazem reprodução somente por esporos, é que fungos não têm gametas. Não existem, então, gametas. Em relação aos fungos, reprodução dos fungos única e exclusivamente por intermédio de esporos, que podem ser sexuados ou podem ser assexuados, mas não tem gametas e fungos. E fungos, de maneira geral, eles apresentam aquele ciclo de vida haplobionte, haplonte. E aí, moçada, quando a gente fala num ciclo de vida haplobionte, haplonte, tradução, né? Haplobionte, um adulto, haplonte, esse adulto é haploide. De modo geral, moçada, os adultos dos fungos, eles são haploides e não diploides, como acontece, por exemplo, com nós animais. Então, o normal do fungo adulto é já ser naturalmente haploide.